Olá! Nesse áudio eu queria falar um pouquinho mais sobre a energia do ano de 2021. Aqui eu vou trazer de uma maneira geral, baseada na astrologia principalmente, algumas informações, dicas e tudo que for pertinente para a gente co-criar um ano de 2021 maravilhoso. Claro que nós temos algumas tendências bastante fortes para o ano, mas isso não significa que ela necessariamente tem que acontecer na nossa vida. A minha abordagem nunca vai ser de uma astrologia determinista, então o que eu trago aqui são apenas algumas indicações para que a gente consiga acessar o nosso poder pessoal e direcionar a nossa energia para aquilo que faz mais sentido para a gente. É como se fosse um GPS apontando o caminho. Então eu vou indicar algumas estradas que talvez sejam mais fáceis da gente acessar para chegar aonde a gente deseja chegar nesse ano de 2021. Eu gosto sempre de também dar uma olhadinha na numerologia, porque são ciências, querendo ou não, que trabalham muito bem juntas. E aqui quando eu falo ciência, claro que não é no sentido que a gente conhece, que é estudado nas universidades, mas sim são ciências ocultas, da antiguidade, que na verdade deram origem a tudo que a gente estuda hoje formalmente, nas universidades de fato. Então sim, eu considero a numerologia, a astrologia, ciências ocultas, e ciência sim, de alguma forma, porque a ciência é o estudo de algo, é ter consciência de alguma informação que estava antes escondida. Se a gente somar 2021, 2 mais 2 mais 1, a gente vai ter o número 5. Então 2021 vai ser um ano 5 para a numerologia, que indica mudanças, impermanência, aventuras, viagens, movimento. O 5, ele é o número da impermanência, ele fala desses processos que acontecem, que levam a mudanças inevitáveis. Não tem como a gente evitar a mudança. E nesse ano de 2021, ela está bem clara e bem convidativa para cada um de nós, tanto no nível social quanto no individual. Isso vai ser muito reforçado se a gente pensar que os principais trânsitos de 2021 estão relacionados aos signos de Aquário e de Touro. Aqui a gente tem 2 signos fixos que, quando fazem um aspecto desafiador, levam justamente a essa questão de mudanças obrigatórias. Essa mudança para cada um vai depender muito da área do mapa em que tem os signos de Aquário e de Touro. Eu não vou entrar aqui em questões muito específicas para que esse áudio, para que essas informações caibam para todos, independentemente do signo que tiver. Essas informações são apenas uma indicação, um norte, para que a gente possa extrair o melhor do ano de 2021. O número 5 está relacionado à cor azul turquesa. E aqui também eu considero uma cor muito apropriada para a gente fazer uso durante todo o ano de 2021. O azul turquesa, ele acalma e tranquiliza. E como promete ser um ano bastante agitado, eu acho que a gente precisa dessa energia. Você pode usar essas cores na decoração da casa, numa roupa, num acessório. Não precisa ser todo dia o tempo todo. Use a sua intuição para quando você mais precisar dela, quando você estiver se sentindo mais agitado ou agitada, mais ansioso ou ansiosa. É aí que você deve fazer uso dessa cor. Eu não trago também essa cor como se fosse apenas uma tendência para o ano, não é esse o intuito, a cor do ano de 2021. Na verdade, já existem estudos falando sobre a influência das cores no nosso psiquismo, na nossa frequência eletromagnética. Cada cor ela tem uma frequência e ela chega aos nossos olhos e atinge áreas do nosso cérebro que estão relacionadas a certas emoções e sensações. Então, sim, é um estudo embasado. E diante disso, a cor azul turquesa com certeza vai ser uma cor bastante positiva para nos acompanhar durante todo o ano.
Pensando em algumas palavras-chave para o ano de 2021, eu diria que seria colaboração, criatividade e novos inícios. Aqui a gente está falando de um ano de ajustes. 2020 ele veio derrubando muitas certezas e em 2021 a gente vai ter que se ajustar a uma nova realidade que não tem mais volta. Muitas pessoas ainda estão presas na ilusão de que as coisas vão voltar ao normal, entre aspas aqui, porque se a gente pensar bem, o normal é que estava errado, o normal é que era doente de certa forma, e agora a gente está sendo convidado a mudar isso, a criar uma nova realidade, assumindo cada um o seu papel diante do todo, diante de toda a rede que existe na qual nós estamos inseridos. Então vai ser um ano para a gente estar mais atento a essas palavras, a essa energia e principalmente fazer a nossa parte para que a nossa vida esteja cada vez mais alinhada com a energia da nova era. Os principais trânsitos astrológicos que vão estar pegando bastante durante todo o ano, com certeza vai ser a quadratura entre Saturno e Urano. Saturno vai estar lá em Aquário e Urano vai estar em Touro. Júpiter também vai fazer essa quadratura, né? Ele também está em Aquário, só que ela não vai ser tão intensa, porque vai ser rápida, né? E também vai ser apenas no começo do ano. Já Saturno e Urano, eles vão ficar fazendo uma dança durante todo o ano, de vai e volta. Então, nesses movimentos, né, que a gente chama de movimento retrógrado e direto, eles vão se encontrar várias vezes. Na verdade, eles vão se estranhar várias vezes. É como se fosse uma energia dissonante, como se fosse uma luta de espada, né? E essa espada, na verdade, ela visa aparar algumas arestas, ela visa fazer alguns ajustes naquilo que já não faz mais sentido. Se a gente pensar que também Urano é o regente de Aquário, então um signo que está lá em Aquário está fazendo um aspecto desafiador, dissonante com o seu próprio regente, que está num signo no qual ele não se sente tão confortável, que é Touro, porque Urano é o novo, ele é ágil, ele é muito voltado para a inovação. Já Touro, ele é muito acomodado, ele é muito mais mantenedor, é uma energia necessária também, não existe aqui nunca certo e errado, mas ele está mais relacionado àquilo que precisa ser mantido para que a própria vida, inclusive, possa se perpetuar. Essa é a simbologia desse signo. E aqui, durante todo o ano, né, que vai estar acontecendo esses aspectos, pode acontecer algumas rupturas e um pedido muito grande para um desapego necessário, se a gente quiser realmente avançar, se a gente quiser realmente criar coisas novas na nossa vida. O velho vai ter que ser definitivamente deixado para trás. 2021 é um ano aquariano. E a energia de Aquário, ela é a energia do futuro, ela é a energia do novo, ela é a energia da tecnologia e do desapego. Fazendo um pouco uma recapitulação aqui, esse ciclo mais forte de Aquário já começou em 21 de dezembro do ano passado, no solstício de inverno, quando Júpiter e Saturno se encontraram no grau zero, dando abertura a esse novo ciclo aquariano. Esse ciclo, na verdade, é um grande ciclo que vai durar 20 anos. Então, a gente está só no início dele, a gente está só começando a perceber as primeiras indicações que estão com certeza relacionadas a grandes avanços tecnológicos. Se a gente fizer uma comparação dos anos 2000 para cá, então nesses últimos 20 anos, olha o quanto a tecnologia avançou de uma maneira exponencial. Imagina isso projetado daqui 20 anos. A gente nem imagina que tipo de mudanças podem acontecer, inclusive na esfera social. Então aqui a gente está falando de um grande ciclo. E o início tem sempre essa questão da interposição do velho com o novo, né? E por isso acontecem algumas revoluções, algumas revoltas, algumas resistências. E se a gente levar em conta a lei hermética que fala de assim como está acima, está abaixo, o que a gente vê
tanto, né, para a esfera da astrologia, observar os astros lá no universo, para a nossa vida aqui na Terra, a gente pode pensar também o que reflete na esfera social também está acontecendo dentro de cada um de nós, pelo inconsciente coletivo e o inconsciente individual. Então, dentro da gente tem uma parte nossa que quer o novo, que anseia pelo novo, que está cheia de projetos, de ideias, que quer viver coisas novas na vida. Mas tem uma parte nossa inconsciente lá dentro da nossa psique, numa área do nosso cérebro que a gente não consegue nem localizar fisicamente, mas que existe, né, e é estudada pela psicanálise, pela psicologia, psiquiatria, né, existe sim essa resistência também, existe dentro da gente esse conflito entre o velho e o novo, isso é natural, isso faz parte do nosso sistema de sobrevivência, que é automático. Então, é importante a gente avaliar esse ano que áreas da nossa vida isso está acontecendo com mais força, que aspectos nossos, que situações, que pessoas, tudo que está acontecendo que de certa forma está espelhando esse conflito entre o velho e o novo na nossa vida. É ali que a gente vai poder atuar e trabalhar com mais consciência, se a gente souber primeiro identificar tudo isso. Ainda fazendo essa retrospectiva do ciclo aquariano, Saturno ele esteve já em Aquário de 22 de março de 2020 até o dia 1º de julho do ano passado também. Nesse período, ele entrou no signo, é como se ele tivesse ido ver como é que estavam as coisas ali, e depois ele retrogradou, voltou para Capricórnio e terminou o ciclo ali, entrando oficialmente lá no dia 21 de dezembro. Então, tenta observar na sua vida o que estava acontecendo entre março e julho do ano passado, porque pode ter relação com esse ciclo maior de Saturno em Aquário, que na verdade vai durar até 2023. Se você conhece um pouquinho do seu mapa, observa a área de Aquário e percebe que ali é preciso que haja um amadurecimento de alguns assuntos, de algumas questões, principalmente até o ano de 2023. Esse ano pode ser mais desafiador por conta desses aspectos com Urano, é aquela fase do conflito entre o velho e o novo, da resistência natural do nosso inconsciente, né? As questões que são desconhecidas, que são novas, isso é natural para a gente, né? Para o ser humano, de uma maneira geral, faz parte da nossa constituição psíquica, né? Mas depois pode ser que você consiga ter mais facilidade em instalar essa nova forma de ver a vida, de viver a vida principalmente. Eu acho que vai valer a pena tomar consciência e fazer todo esse trabalho de evolução interna. O que a gente pode dizer de uma maneira mais geral é que com esses aspectos no céu durante o ano de 2021, pode ser sim um ano de muita instabilidade e imprevisibilidade, tanto aqui no nível coletivo quanto individual. É como se a gente se sentisse o tempo todo impelido a fazer algo, a decidir coisas, o que pode gerar uma certa ansiedade, uma certa agitação mental. É muito importante a gente cuidar da nossa mente nesse ano de 2021. Ela já vem abalada, né, do ano de 2020. Não era algo tão natural e comum a gente buscar auxílio em terapias, em meditação. Já havia um pouco sim desse movimento, né? Já está cada vez mais tendo uma abertura e uma busca por esses assuntos. Mas em 2020 muito mais pessoas viram-se com essa necessidade, porque não havia escolha, né? As coisas estavam acontecendo de uma maneira tão desafiadora que sem ajuda talvez elas não conseguissem enfrentar tudo isso. Então, esse ano é importante se dedicar um pouquinho mais a tudo isso, olhar com mais atenção para a sua saúde mental, para a sua energia, cuidar muito bem dela, para que a gente possa viver todas as experiências de uma maneira bem alinhada, com uma energia elevada que vai nos ajudar a trazer soluções inesperadas também, tão inesperadas quanto os acontecimentos.
foco desse ano deve estar na maneira como a gente se relaciona com os nossos valores, com os nossos apegos, com a gente mesmo e também com o mundo. Isso vai estar muito forte, e se a gente se dedicar de corpo e alma a entender como eu me relaciono com o mundo a partir daquilo que eu acredito, a partir daquilo que eu me apego e como que isso se dá na prática, né? Quais são os resultados que eu colho a partir disso, com certeza as coisas vão fluir de uma maneira mais leve, porque eu vou ter consciência dos meus apegos, eu vou ter consciência daquilo que de certa forma bloqueia e limita as minhas relações, porque tudo está sempre baseado a partir de um ponto de vista. E quando eu me relaciono, são dois pontos de vista tendo contato, e esse contato ele pode somar ou ele pode causar conflitos até que haja esse ajuste. E o que a gente vê lá fora é as pessoas não abrindo mão desse ponto de vista para que apenas ele seja o certo, como se houvesse um ponto de vista certo. Estamos todos vivendo a partir de um ponto de vista limitado dentro de um grande todo, e não tem como apenas uma pessoa conter a verdade absoluta. Todas as partes do todo, todas as pessoas contêm uma parcela da verdade, mas a verdade absoluta a gente não vai conseguir tocar ainda, porque somos apenas uma parte dela. Outro ponto importante de se observar esse ano é que o eixo dos eclipses, que acontecem todos os anos, ele vai estar nos signos de Gêmeos e Sagitário. Os eclipses sempre acontecem em eixo, então são signos opostos e complementares. Até ano passado, a gente estava vivendo o eixo Câncer e Capricórnio, nos últimos 2 anos aí. Por isso que foi bastante intenso também esse período, porque além da grande conjunção que aconteceu no signo de Capricórnio, os eclipses estavam ali também reforçando toda essa mudança que a gente viu acontecer no mundo. Agora, com esse eixo passando para Gêmeos e Sagitário, o foco vai ser numa questão mais social, comunicacional e em relação às filosofias e crenças que nós temos e mantemos. Vai ser um ano muito positivo para estudar, para empreender nessa área. Então, se você quer criar um curso, né? Se você quer estudar, começar um novo curso, se você quer rever aquilo que você acredita em relação à vida, né? Rever as suas filosofias de vida, vai ser bem importante, vai ser um ano que nos convida a rever muitas coisas. A nossa comunicação também, a nossa forma de se expressar para o mundo, a nossa forma de pensar também pode estar bastante em pauta, bastante em foco, também por conta, né, dos aspectos em Aquário, são signos muito sociais. É um ano em que a nossa vida social vai estar muito em pauta, não só no sentido de trocas físicas, né, talvez a proximidade ainda não seja tão possível, mas as trocas intelectuais com certeza vão agregar muito na nossa vida. E aqui, não só no sentido de buscar pessoas que pensam da mesma forma, mas também tentando perceber o quanto pontos de vista diferentes nos acrescentam também, porque nos fazem abrir um pouquinho a nossa mente e sair um pouquinho da nossa própria caixinha. Eu acho que quanto mais a gente agrega, mais a gente cresce, mais a nossa consciência se expande e mais a gente experiencia outras formas de viver. Quanto mais a gente fica apegado ao mesmo ponto, mais a gente se apequena para caber nesse único ponto e a gente vai adquirindo uma visão cada vez mais limitada da vida. Se você conhece o seu mapa, dá uma olhada na área do seu mapa em que você tem Gêmeos e Sagitário. Então essa é uma leitura muito geral que vai estar sim afetando a todos, mas se você tem esses signos, por exemplo, na área dos relacionamentos, pode ser que isso influencie mais a sua filosofia de vida, a sua visão de vida em relação aos seus relacionamentos. Então, é importante aqui também definir de uma maneira mais exata, dependendo de cada pessoa e de cada mapa.
com um ano tão voltado para as nossas relações, para as questões sociais, né, em que as trocas vão estar muito fortes aí e vão fazer muita diferença na nossa vida, nos afetar diretamente, é muito importante a gente ficar atento à nossa comunicação, à nossa expressão, inclusive as falhas que acontecem, né, de mal entendidos, de informações que se extraviam ou que de certa forma não são verdadeiras, principalmente nas datas de Mercúrio retrógrado. Existe uma visão mais da astrologia determinista, né, dessas questões de Mercúrio retrógrado, que sim, a gente pode ficar mais atento à questão com os eletrônicos, com as compras, com as viagens, porque Mercúrio rege tudo isso. Mas para mim, né, a minha visão mais voltada para o autoconhecimento é mais uma fase da gente revisar a nossa forma de se expressar, revisar os nossos pensamentos, estar mais atento e talvez buscar mais o silêncio, buscar mais essa conexão com a nossa mente, sem deixar que ela nos interponha o tempo todo, porque é isso que ela faz. Ela se adianta e coloca um conteúdo automático em ação. Então a gente fala sem refletir, a gente deixa que o pensamento nos afete como se nós fôssemos esse pensamento, e muitas vezes ele foi implantado ali, inclusive de maneiras externas. É isso que a propaganda e o marketing fazem com a gente, que os direcionamentos políticos também fazem. Então é importante a gente ter esses momentos de pausa e reflexão sobre como a gente vem pensando e como a gente vem raciocinando sobre a nossa própria vida. Caso contrário, o outro ou o mundo em geral vai fazer isso por nós. Então, quais são as datas aí de Mercúrio retrógrado que inclusive vão sempre acontecer em signos de ar, reforçando essa questão mental e relacional muito forte desse ano. O primeiro período vai ser de 30 de janeiro a 20 de fevereiro no signo de Aquário. Mercúrio vai estar passando por esse signo. O segundo período vai de 29 de maio a 22 de junho no signo de Gêmeos. E depois, no segundo semestre, a gente vai ter do dia 27 de setembro a 18 de outubro, quando Mercúrio vai estar no signo de Libra. Então são datas importantes para a gente revisar, para a gente refletir mais, para a gente prestar atenção em como a gente tem se comunicado e se relacionado com a nossa mente e com o nosso mundo. Pode parecer estranho a gente falar se relacionar com a mente, porque a gente acha que o eu e a mente são apenas um. Então eu acho que eu sou a minha mente, como que eu vou me relacionar com a minha mente? Mas a partir do momento que eu entendo que a mente é um acessório, que a mente é algo que está anexo ao eu, né, ao verdadeiro eu começo inclusive a criar essa relação com ela, no sentido de eu deixo ela me afetar ou não, eu deixo o pensamento que vem de fora dizer algo a respeito de mim ou não, eu posso permitir isso. A maioria das pessoas vive em simbiose com a mente e acredita em tudo que ela diz. E aí reside a maior questão que a gente tem que enfrentar, o questionamento que a gente precisa começar a fazer e a relação saudável que a gente precisa começar a criar com a nossa mente, usando ela cada vez mais a nosso favor. E já que estamos falando de datas, eu vou passar também a data dos eclipses que a gente vai ter esse ano. E é importante, perto dessa data, observar o que acontece. Então, prestar atenção aos acontecimentos, aos sentimentos, aos pensamentos que surgem, às ideias, porque elas vão estar, de certa forma, dando um direcionamento para o que precisa ser olhado e trabalhado nessa fase. Para cada pessoa vai ser uma coisa, então não adianta também generalizar aqui, é mais no sentido de prestar atenção à sua intuição para saber como agir. A gente tem uma bússola interna muito poderosa e quanto mais a gente fica buscando respostas e direcionamentos fora, menos a gente consegue acessar essa verdade interna, acessar as respostas que já estão dentro da gente o tempo todo. Por isso a meditação, a reflexão, as pausas,
a solitude, de certa forma, estar mais com a gente mesmo para poder se ouvir, para poder se acolher, é muito importante. Antes de falar as datas, é preciso entender que existem 2 tipos de eclipses, o lunar e o solar. O lunar vai acontecer numa lua cheia, então vai estar relacionado à energia de uma lua cheia, que fala de fechamento, de ápice de um ciclo, de colheita. É uma fase que mexe muito com as nossas emoções, então a gente precisa estar mais atento a esses assuntos principalmente. Mas de maneira geral, é só observar o que acontece, independentemente de ser um eclipse solar ou lunar. Já o eclipse solar, ele acontece numa lua nova e traz justamente essa abertura para o novo, novos inícios. É como se o passado e o futuro se confrontassem e a tendência é que a gente consiga se liberar desse passado para seguir cada vez mais forte em direção ao futuro. Então observa próximo a essas datas, quais são os acontecimentos, os sentimentos e as ideias que surgem, que isso com certeza pode estar relacionado a essa energia, que é uma grande abertura de um portal para direcionar a gente para aquilo que a gente precisa viver, que a nossa alma escolheu, reforçando aí aprendizados e energias que a gente veio trabalhar. No dia 26 de maio, a gente vai ter o primeiro eclipse do ano, que vai ser um eclipse lunar, ou seja, vai acontecer numa lua cheia, e logo em seguida, no dia 10 de junho, a gente já tem um eclipse solar. O lunar vai ser no signo de Sagitário e o solar no signo de Gêmeos. Então aqui a gente pode observar, para quem conhece o mapa, as áreas de Gêmeos e Sagitário que vão estar sendo bem afetadas dentro dessa energia. Como eles vão estar muito próximos, pode ser uma fase bastante intensa do ano. É importante observar o que já começa a acontecer ali no início de maio, porque pode ter relação com tudo isso. Depois, no final do ano, a gente vai ter um eclipse dia 19 de novembro, lunar, então uma lua cheia, no signo de Touro. Aqui a gente já vai estar abrindo, inaugurando o próximo eixo de eclipses que vai começar a acontecer em Touro e Escorpião a partir do ano que vem. Então vai ser interessante observar ali em novembro se começa a acontecer talvez alguma coisa diferente, alguma área diferente começa a chamar mais atenção, porque vai estar relacionado ao que está por vir no ano que vem, no próximo ciclo que vai começar. Depois, no dia 4 de dezembro, a gente tem um eclipse solar em Sagitário, fechando esse eixo de Gêmeos e Sagitário. Então vai ser o fechamento de um ciclo que começou ano passado, em junho de 2020. Então é todo um processo que vem acontecendo na nossa vida, uma mudança de maneiras de pensar sobre a vida, de crenças, de filosofias que estavam nos limitando e que agora talvez, se a gente fez o trabalho interno e expandiu a nossa mente, a gente vai poder crescer cada vez mais e absorver novas ideias muito mais elevadas e muito mais direcionadas para uma nova realidade. Algumas dicas para viver melhor a energia desse ano é buscar a ajuda de grupos, fazer parte de algum grupo, usar a energia do coletivo, fazer parte de um grupo de apoio, olhar talvez para uma fragilidade sua, então você se sente frágil por ser mulher, você se sente desfavorecido por fazer parte de uma determinada etnia, então você começa a perceber que existem pessoas como você ao seu redor, pessoas que se sentem da mesma forma, então vá buscar apoio num grupo de mulheres e se você não conhece, crie esse grupo, crie essa troca. Existe uma teia tecendo todos nós e quando a gente se abre, a gente se conecta com quem está vibrando na mesma frequência. Então, apenas em você ter essa intenção, toda uma série de sincronicidades vai levar você para encontrar as pessoas certas na hora certa. Então, fazer parte de um grupo, fazer parte de uma rede de apoio vai ser muito importante nesse ano e vai poder ajudar muito
você a superar toda e qualquer dificuldade que possa surgir. Vai ser importante a gente buscar apoio dos amigos em geral, então ter essa rede mais sólida, fortalecer o relacionamento com os seus amigos também vai ser importante, socializar mais, mesmo que você não possa ter contato físico, socialize nas redes, faça essa rede crescer cada vez mais. Isso vai ser muito importante e muito empoderador, porque a gente se fortalece quando a gente está perto de pessoas que pensam e vibram da mesma forma. Outra dica importante para esse ano vai ser se libertar de algo que vem limitando a sua vida. Todos nós temos de alguma forma algum tipo de limitação. Isso é natural, porque nós nascemos numa sociedade que desde pequeno nos limita. Então, primeiro com os nossos pais, que só reproduzem discursos, que foram ouvidos por eles, depois na escola, depois em todas as nossas trocas sociais. Então, isso vai implantando limitações, medos, padrões na nossa mente. E em algum momento a gente vai ter que enfrentar isso, a gente vai ter que se libertar de medos, de travas, de amarras, de qualquer limitação que esteja bloqueando a nossa vida de ser vivida de uma maneira mais plena e mais elevada. Outra dica importante é se abrir para algo novo. Ou você buscar fazer alguma coisa nova, diferente esse ano, ou simplesmente estar aberto e aberta para o novo chegar. Ter uma atitude mais flexível e fluir com a vida, com certeza vai fazer toda a diferença nesse ano de 2021. E quais são os cuidados que a gente deve tomar? Principalmente com todo e qualquer tipo de exagero, tá? Reagir de uma maneira exagerada, consumir de uma maneira exagerada, usar a internet de uma maneira exagerada, todo e qualquer tipo de exagero deve ser evitado. Outro cuidado que a gente deve tomar é com o excesso de apego. Olhar para aquilo que você vem se apegando, tentar se desafiar a desapegar um pouquinho por vez de alguma coisa que vem limitando a sua vida, de algum medo, de alguma questão. Um exercício muito válido é se desapegar de questões materiais, de objetos, de roupas, de coisas que você não usa mais, porque essa energia libera espaço para o novo. E inconscientemente você está mandando para o seu cérebro a mensagem de que você quer se desapegar. Então ele entende que você está disposto e disposta e ele abre um pouco mais o campo para que você possa acessar essa questão inconsciente que de certa forma bloqueia esse desapego. A gente gostaria muito de se desapegar, eu acho que todo mundo gostaria de estalar os dedos e pronto, estou desapegado daquilo que eu não consigo me desapegar. Mas existem sim resistências inconscientes e é com ela que a gente tem que lidar. Então fazer esse processo ajuda bastante. Qualquer outro trabalho terapêutico também pode ajudar aqui. No geral, as pessoas vão estar mais agitadas e um pouquinho mais intolerantes esse ano. A gente vai ter que tomar cuidado com esse tipo de questão. O aprendizado, para quem está nesse caminho de autoconhecimento, para quem já está nessa jornada evolutiva, é justamente aprender a ter mais respeito com as diferenças. Nós estamos aqui nesse mundo que tem tantas raças diferentes, que tem tantas etnias diferentes, que tem tantas visões de vida diferentes, para a gente aprender sobre o respeito, para a gente aprender sobre a compaixão. Então a gente precisa focar muito nisso esse ano. Nós temos que ser a diferença, nós temos que mostrar que é possível sim conviver com a diferença e respeitar a individualidade de cada um. Isso não significa que a gente precise conviver com essas pessoas, mas a gente pode sim não reagir. Eu acho que a não reatividade, o não julgamento
vai ser também uma grande tarefa para esse ano, um grande aprendizado para todos nós. É importante a gente lembrar que tudo aquilo que a gente resiste, persiste na nossa vida. É como se fosse um cabo de guerra. Quando eu puxo a corda de um lado, o outro lado ele vai puxar de maneira oposta. Ele vai criar resistência. Então, esse aspecto de Saturno e Urano, ele está falando para a gente, solta, libera, deixa fluir. Porque se a gente ficar segurando, aquilo vai doer ainda mais. A melhor atitude que você pode tomar nesse ano é soltar, é simplesmente confiar e seguir o fluxo da vida, seguir o fluxo do universo, confiando na sua intuição para guiar você pelo caminho mais apropriado nesse momento. Usa a sua intuição também para buscar novos estímulos, para buscar a novidade, aquilo que faz sentido para você a partir de agora. Mas também saiba parar e descansar antes que você caia na agitação mental, porque essa também vai ser uma grande tendência para esse ano. A ansiedade, a pressa, a agitação, querer que tudo aconteça de uma maneira rápida, não vai ser dessa forma. A gente precisa deixar as coisas fluírem e a gente precisa também aprender a descansar e a simplesmente relaxar, mesmo que tudo lá fora esteja um caos. Focando ainda nessa quadratura de Saturno e Urano, as datas mais importantes aí para a gente também estar atento são 17 de fevereiro, 14 de junho e 24 de dezembro. Então, são 3 datas durante o ano todo em que essa quadratura exata vai acontecer. Observa o que acontece um pouco antes, pode ser desde o início do mês, não precisa ser necessariamente no dia. São movimentações que podem estar acontecendo na nossa vida, rupturas, questões inesperadas, ou às vezes não acontece nada fora, mas acontece uma agitação interna. Vem ideias, vem apegos, medos ou questões que você precisa trabalhar em relação a isso. Janeiro e fevereiro vão ser meses bem movimentados, porque Marte vai estar em Touro ativando essa quadratura de uma maneira bem forte, além do Sol passar por Aquário ali por fevereiro e vários outros planetas ativando tudo isso. Então, o início do ano já vai ser bem agitado e muita coisa pode acontecer, como se fosse aquela espanada na poeira mesmo, para que depois ela possa se assentar e a gente possa limpá-la de vez. Outra fase que é importante a gente ficar mais atento é no final de maio e junho, porque ali a gente vai ter os eclipses acontecendo, e também Marte novamente agora em Leão, fazendo uma quadratura com Urano e uma oposição para Saturno que está lá em Aquário. Então vai ser também uma fase do ano em que pode ativar de novo todas essas questões para que a gente possa ajustar o que precisa ser ajustado. Depois, finalmente, em novembro e dezembro, quando a gente vai ter os novos eclipses aí acontecendo, e Marte dessa vez vai estar lá em Escorpião, fazendo novamente a quadratura com Saturno, e dessa vez oposição a Urano, a gente vai ter que estar mais atento também. Então, novembro e dezembro também pode ter uma grande agitação aí, mas já com uma energia de fechamento, como se fosse os ajustes finais desse ano, que se a gente seguir a nossa intuição, seguir os sinais e observar o que tiver acontecido, a gente vai ter feito já a mudança necessária, a gente vai ter já se desapegado de muitas coisas, ideias e padrões, e vai ser muito mais leve lidar com essa energia. Por fim, do dia 13 de maio a 28 de julho, Júpiter ele vai entrar em Peixes, e dentro dessa energia, ele já vai dar uma prévia do que vai acontecer lá em 2022, da energia que ele vem trazer. Ele vai entrar depois definitivamente dia 29 de dezembro em Peixes, então isso também vai trazer uma amenizada para toda essa energia de movimentação,
Peixes, ele vem trazer essa conexão espiritual, essa fluência, dizendo que tudo vai ficar bem, para a gente realmente confiar e a gente se conectar cada vez mais com a nossa própria energia, com a nossa essência divina e confiar que a gente vai estar sendo guiado e conduzido o tempo todo. Eu espero de verdade que essas informações, que essas reflexões ajudem você de alguma forma a ter um ano mais leve, mais alinhado, mais tranquilo, com muito mais fluência, porque quando a gente sabe para onde o rio está nos levando e a gente se deixa conduzir, a gente com certeza consegue fluir mais pela vida também, aceitando o que acontece, mas também acessando o nosso poder interno de lidar da melhor forma e criar uma realidade muito mais elevada. Eu desejo para você um 2021 maravilhoso, cheio de grandes aberturas, realizações, aprendizados e uma conexão interna que te leve a todas as respostas que você busca. Que você saiba aproveitar cada momento, cada aprendizado e perceber o quão grandiosa é essa experiência que a gente está vivendo aqui na Terra. Se você quiser saber um pouquinho mais a energia para o seu signo específico, eu gravei um vídeo para o YouTube com o arcano do tarô, com uma mensagem para cada signo, talvez possa complementar a mensagem que eu trouxe aqui de uma maneira mais geral. E também, durante os meses, eu vou trazendo as energias do mês e eu vou falar sobre esses aspectos de uma maneira mais específica, me aprofundando mais em cada mês. Então, eu convido você também a continuar comigo aqui durante todos os meses de 2021. Um grande abraço e a gente segue junto por todo esse ano de 2021.